O que, do ponto de vista da probabilidade, a satisfação dessas características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Hoje eu vou desmistificar a falácia que foi proferida pelo pastor Tassos Licurgo no Redcast, no podcast, quando ele estava debatendo com o chileno, a respeito das condições mínimas da Terra, o ajuste fino feito por Deus, e explicar por que essas condições, que são tão raras para que a vida exista, elas não apontam para Deus como foi afirmado pelo pastor. Das leis, o que contradizia, deixa de existir, e foi destruído. Só o que pode existir e o que não pode existir satisfizeram as 122 características que conhecemos, que são essenciais para a vida. O que, do ponto de vista da probabilidade, a satisfação dessas características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Bem, o que o pastor Tassos Licurgo está falando aqui é que a probabilidade da vida na Terra, da nossa existência, é uma probabilidade muito pequena, como se fosse uma mega-sena muito mais complicada, milhões de vezes mais difíceis. Mas o que nós temos que ter em mente é que uma probabilidade pequena não significa impossibilidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, vou imaginar uma mega-sena. Tá? É difícil você jogar e ganhar, mas sempre tem alguém que vai ganhar. Então, nesse sorteio da vida, digamos assim, dessas 200 e poucas condições de vida que o nosso planeta reúne, nós, tivemos a sorte de sermos sorteados pelo universo. Sorte ou azar, dependendo de como você enxerga a vida, mas a vida existiu de alguma forma, com essas causas e condições propícias, e não dá para se dizer, muito difícil de acontecer, que seja Deus que criou. Isso é um salto lógico, não dá para assumir isso. O que a gente pode dizer é que o universo pode acontecer em outras galáxias, de formar uma estrela com planetas ao redor. Talvez isso seja algo que o universo faça com mais regularidade, a gente não conhece. A gente não sabe quantas vezes o universo também tentou, entre aspas, essa configuração, ou quantas vezes, nesses bilhões e bilhões de anos, essa configuração aconteceu. Não é como se fosse um sorteio só, de mega-sena. É como se o universo tivesse tentado milhões e milhões de vezes, feito esse sorteio milhões e milhões de vezes. E a gente nem sabe também se o nosso universo é um só, pode ter existido, se ele é único, pode ser que existam outros universos que também podem ter milhões, bilhões de anos, que também tentaram, se aconteceu de ter uma estrela com planetas ao redor, que pode ser que tenha reunido causas e condições mínimas para a vida, pode ser que não. No nosso próprio universo tem muitos trilhões de galáxias também que podem ter tido essa configuração, com planetas que talvez não reuniram as condições mínimas, outros que podem ter reunido. Vai que exista também vida em outras galáxias, a gente ainda não sabe. Então, você dizer que por causa de uma probabilidade muito pequena de algo acontecer, isso significa que seja um Deus, é uma conclusão muito apressada, é um salto lógico sem muito fundamento. Mas vamos lá. A probabilidade disso acontecer por acaso é um sem número de vezes impossível. Mas não é por acaso, é isso que Mas o senhor está falando da vida ou está falando de outra coisa? Não, você está falando da vida. Exato, as condições do universo para que a vida seja possível são, do ponto de vista do acaso, impossíveis de serem satisfeitas. Porque a probabilidade para isso acontecer é de uma chance em 10 a 138, dadas as 120... Não é impossível, Se tem uma chance, não é impossível. E ele está falando de uma chance em vários bilhões, mas a gente não sabe quantas vezes o universo tentou reunir essas condições em outras galáxias, talvez até em outros universos, a gente não sabe. Então, como se passaram milhões de anos, bilhões de anos, para nós dá a impressão que a gente... que foi um Deus que criou isso tudo pronto, mas isso foi resultado de muitas e muitas causas e condições
que fogem da nossa capacidade de compreender, se a gente for retroceder no tempo. Então é como se o universo a todo momento estivesse sorteando essa mega sena, digamos assim, até que o momento aconteceu, reuniu após muitas e muitas, entre aspas, tentativas, né, se aconteceu em algum ponto, talvez mais de um, né, um local em que reunisse características mínimas para a vida. E duas características que têm de ser milimetricamente satisfeitas para que a vida seja possível. E mesmo assim a vida sendo possível, isso ainda nem explica o porquê aminoácidos se reúnem de formas específicas para criar proteínas e ainda mais outras tantas situações que nós podemos passar o podcast aqui falando só sobre isso, para que a primeira vida exista a partir da não vida. Se nós pegarmos hoje, professor, o maior laboratório sobre a face da Terra, o maior grupo de cientistas aqui na Terra, onde a vida é possível, colocarmos um tubo de ensaio, colocarmos uma ameba dentro e matarmos a ameba, furarmos a ameba, esse grupo de gênios da ciência não consegue reconstituir a ameba e torná-la viva novamente. Mas ele está falando de uma reconstrução por uma mente humana que é limitada. Né? Nós não sabemos quais são as leis do universo completamente. Às vezes pode haver leis com predisposições a formar certos tipos de organismos, quando causas e condições de temperatura, pressão, proximidade do Sol, atmosfera transparente, oxigênio, etc., sejam, digamos assim, caracterizados. Talvez nessas condições o universo propicia a formação de vida, entende? Então, e outra coisa também, o universo, né, essa chance meio que aleatória de constituição da vida precisa acontecer uma vez só, com uma vida simples, um protozoário, um ser unicelular, e a partir disso esse ser vai começar a se reproduzir e a partir dali, né, as leis da evolução biológica começam a acontecer. Então não seria um sorteio assim para que a vida acontecesse como ela acontece hoje. Começou com uma coisa primitiva, simples, e por milhões e milhões de anos foi se tornando complexo. É através de leis do universo que nós ainda estamos engatinhando para conhecer. O que dizer uma vida aparecer a partir da não vida? O que o senhor está dizendo é que é um processo evolutivo, um darwinismo para o universo, que é uma tese interessante, que é um darwinismo para o universo, mas isso não se explica a origem da vida. É que você está partindo do ponto ao contrário. Essa aí o chileno falou uma coisa bem interessante. Ele está partindo do pressuposto ao contrário. Vou até voltar aqui. A origem da vida. É que você está partindo do ponto ao contrário. Não é assim. A vida existe porque se chegaram a 122 situações específicas do ajuste fino. Não. Aconteceu de existir essa situação e esses 122 situações que aconteceram na Terra proporcionaram que a vida acontecesse. Não foi assim, eles foram ajustados para que a vida acontecesse. É isso que eu estou falando. E isso a gente está falando da vida baseada em carbono, sendo que o elemento mais abundante do universo é o hélio. E a gente já... Bem interessante, né? Então não é que um Deus criou um planetinha ali com essas condições, né? Para que satisfazesse essas condições de vida. Foi o universo que, por suas leis, que, né, como eu disse, pouco conhecemos, né? Tentou várias e várias configurações ali, né, explosões, formação de galáxias, formação de estrelas com planetas orbitando, alguns, né, têm características mínimas para a vida, né, alguns ou talvez um, mas a maioria não teve. E isso, né, a gente não sabe se pode acontecer com futuros planetas ou se já aconteceu com outros planetas antes de nós, em outros universos. Então é tudo muito enigmático, ainda estamos engatinhando aí no conhecimento. Beleza? Você gostou desse conteúdo? Eu sou budista, né, monge budista, também sou físico, por isso estou falando da parte cosmológica também, mas também, né, unindo com a religião, com a questão de Deus. Se você quer receber mais conteúdos budistas no seu celular, no seu computador, siga o canal, se inscrevam, deixe um coraçãozinho, um like aí, beleza? A gente se vê, muito obrigado, até a próxima.